Oi, gente, eu sou o Darcio Cavallini, estou aqui com muito prazer e vamos falar um pouquinho hoje para aquelas pessoas que na família tem um doente mental. Aquela pessoa que tem depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico, déficit de atenção, enfim, essas doenças da área da psiquiatria. Porque não é fácil. Quando você tem uma pessoa com depressão na sua casa, a família toda está depressiva, a família toda está envolvida, né? Se você gosta desse tema, se inscreva aí no canal, convida seus amigos, vamos aprender junto, tá bom? Muito bom, estamos aqui para falar daquela família que tem um personagem que está num processo de doença mental, seja ela de qualquer tipo, depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, bipolaridade, déficit de atenção, borderliner, Asperger, não importa se é criança, se é adulto. Estou falando para aquele pessoal que vive esse drama. Porque, no mínimo, se você não tem na sua família, sorte sua, né? Ainda bem que não tem. Mas, no mínimo, você conhece alguém, ou um parente próximo, ou algum amigo que com certeza vive esse tipo de situação. Não é fácil. Primeiro, porque esse tipo de comportamento, que é a doença mental, ela não surge assim do nada, né? Realmente a motivação vem do nada. A pessoa que é o doente não sabe por quê, nem de onde vem, nem como começou, mas de repente ele está em pânico, ou ele está ansioso, ou ele quer se defender de alguma coisa que ele não sabe o que é, ele sai do seu estado emocional natural. Ele fica refém do que passa na sua mente, na sua imaginação. E é muito difícil para aqueles que convivem com ele conviver. Então, a maior dificuldade que existe é, primeiro, é muito demorado o tempo de se identificar na família que aquela pessoa realmente está doente. Ou seja, quem tem depressão, por exemplo, né? Eu me lembro de um caso de uma menina, quando eu atuava em Francisco Morato. A menina tinha seus 18 anos de idade, 17, 18. Família humilde, muito pobre, e precisava que todos trabalhassem, porque era uma família de muitos filhos. Uma periferia, que é Francisco Morato. E eu me lembro que, de repente, a menina arrumou um emprego numa loja da cidade para atender no balcão e a família ficou toda feliz porque, de repente, ela trazia um troquinho para casa, ajudava nas despesas, foi ótimo. E, do nada, a menina começou a não ter mais vontade de trabalhar. É uma coisa que ela adorava. Ela passou a se sentir útil, passou a se sentir né, parte integrante da família, com responsabilidade até de levar o seu salário para casa. Portanto, estava numa condição feliz, muito diferenciada. E de repente, do nada, ela começou a sentir dificuldade em ir trabalhar. E com um pai muito severo, né, começou a arranjar umas desculpas para não ir trabalhar, até que chegou o dia que não quis mais ir trabalhar. Coitada da menina que ela apanhou, apanhava fisicamente, o pai batia mesmo fisicamente, porque acusava ela de que ela era uma vagabunda, que ela não queria era trabalhar, né, que estava acostumada com o bem bom da casa, e que aí quando começou a trabalhar um pouquinho, que ajudava um pouco, né, arrumou essa desculpa que não quer ir mais e não sei o que, enfim, e agredia mesmo fisicamente a menina. Coisa terrível, uma situação difícil mesmo. Eu sabia disso porque eu fazia um trabalho na comunidade lá, né, um trabalho social, e essa menina passava pelos meus atendimentos. A família passava, ela e a mãe. Até que se descobriu que ela tinha depressão. Poxa, mas isso levou pelo menos um ano. Ela apanhando,
quase todo dia porque não queria trabalhar, porque ela tinha medo de trabalhar, tinha medo de sair de casa. E eu me lembro dessa pessoa, dessa menina, até o pai chegar à conclusão que ela estava com um problema, que não era vagabundice, como ele dizia, levou um ano. Isso porque ela estava ali, chorava, desesperada, que não queria ir. Quantos são os casos de famílias que as pessoas levam muito tempo para primeiro apresentar todos os sintomas? Porque a pessoa começa com pequenas manifestações, quase que imperceptíveis aos olhos de todo mundo. Percebe a mãe, né, o pai, aquelas pessoas que convivem diariamente, começa a perceber que aquela pessoa está começando a ter uns tiques diferentes, né? Alguns insights de comportamento um pouquinho diferente. Mas, até chegar à conclusão e aceitar, aquele que não sente nada, aceitar que aquele outro membro da família está com problema, leva tempo. E aí reside o maior problema de todos os casos de doenças mentais. Isso no mundo todo, não é só no Brasil. Porque é óbvio, qualquer doença é assim, né? Se você atacar a doença no início, é sempre muito mais fácil de você reverter o processo. A gente sabe por experiência, por ouvir dizer, né? Eu não sou técnico no assunto, mas você sabe muito bem, se você tiver um câncer que seja, né, de mama, de próstata, sei lá, qualquer tipo de câncer, mas tem lá no comecinho que você descobre, né, uma bolinha lá do tamanho da cabeça de um alfinete, você procura ajuda muito rápido, é muito mais fácil de solucionar o problema, porque quando você vai levando a situação, vai empurrando com a barriga, e de repente, quando você vai no médico, o problema já está, tem um tumor do tamanho de uma bola de tênis. É óbvio que é muito mais difícil de curar do que quando está no início. E a depressão, os processos de doenças mentais, não fogem a essa regra. Se você percebe logo no início, é muito mais fácil de você encontrar uma solução do que quando já está, a pessoa já está refém da sua dificuldade. Existe uma outra agravante, né, que quando se descobre isso, tem aquele velho problema, aquele preconceito, que a pessoa tem que ir num psiquiatra. Por mais que estejamos no terceiro milênio, estamos em 2020, o conceito de medicina é esse. Ou seja, qual é o, o rótulo do médico psiquiatra? É o médico de louco. E quem quer se considerar louco para resolver assim, eu vou no médico psiquiatra? É difícil de aceitar pelo próprio preconceito, né? E o pior de tudo é que quando vai lá no psiquiatra, o psiquiatra em si, pelo conhecimento que tem, grande estudioso, o cara que estudou 20 anos, 30 anos, né? Mas que ferramenta tem um psiquiatra para poder ajudar uma pessoa com esse tipo de dificuldade? Nenhuma. Ele tem medicação que controla a medicação, e eu acredito, inclusive, que aqueles psiquiatras que têm um pouco de consciência são grandes frustrados, que estudaram pra caramba e sabem que não pode curar ninguém porque não tem ferramenta para isso. E por que isso? Porque esses todos são processos obsessivos espirituais. E consta no CID, o CID é o Código Internacional de Doenças, consta lá desde 1998, a Organização Mundial da Saúde aprovou isso, está lá. É o item F44.3 e a doença é obsessão espiritual. Porque esse comportamento, isso aí não é uma doença física, não é do corpo físico. E por essa razão é mais difícil de identificar, uma doença da mente. Então é muito mais difícil identificar, pô, esse cara está com um problema. Porque são desvios de comportamento. E cada um tem uma situação, apresenta um quadro diferente do outro. O médico pode diagnosticar esse é bipolar, aquele também é bipolar, mas os dois vão se manifestar de forma diferente em função do seu temperamento, do convívio da família. Então, cada um vai apresentar um tipo de sintoma diferente. Então, é muito mais difícil de se descobrir e efetivar o caso. Olha, esse cara está doente, né? Então, a família começa a mudar a partir do instante que essa pessoa começa a mudar seu comportamento. O caso dessa menina, por exemplo,
A felicidade geral, quando ela conseguiu um emprego e no primeiro mês levou o salário todo para a mãe, foi festa, né? Aí logo em seguida a menina começa a apresentar dificuldade de ir trabalhar. Para ela não ir trabalhar e sabendo que o pai era agressivo, ela teve que começar a inventar desculpa. E será que a mãe não percebia? A mãe percebia que era desculpa. Então a mãe já tinha que fazer um papel para minimizar a situação com o pai que ia agredir a menina. A família já começou a ter dificuldades. Mudou o comportamento da família, mudou a rotina diária da família. E quando você encontra um ser numa família com esse tipo de situação, a família está envolvida. Porque tem o irmão, né, que não tem nada e é mais jovem e acha que o outro irmão está com frescura, né? Não tem nada, está com frescura, está chamando atenção, ele quer atenção, né? Então, isso é que torna difícil e todos os membros da família acabam ficando envolvidos. Eu sei que é difícil, não é tão simples lidar com isso, porque você tem o cara que está ali dentro, convivendo com você na hora de tomar o café da manhã, na hora de almoçar, na hora de jantar, na hora de assistir televisão, ou enfim, fazer as coisas que são rotineiras, tudo muda porque tem aquele cara que está diferente, que precisa de atenção e todo mundo precisa de atenção. E você, como é que fica com falta de atenção? Você não se conforma, porque você também quer atenção. Isso não colabora em nada para que você possa ajudar essa pessoa que está com esse tipo de dificuldade. Primeiro você tem que entender que quem está com esse tipo de dificuldade, que é um processo obsessivo espiritual, não domina a sua mente. Não tem mais o uso do seu livre-arbítrio, porque não sabe, está confuso. Imagina você ter alguém influenciando a sua mente de forma inconsciente. São os avisos, pessoas que, outros espíritos, outras situações que te levam a ficar com medo disso, fazer aquilo, ou tentar suicídio, ou tentar bater em alguém. E não é o cara, não é a pessoa. Imagina você ser refém de alguém que comanda a sua mente. É terrível. É como se você tivesse hipnotizado, né? Como tem essas brincadeiras que se faz a hipnose de palco, né? Que o sujeito fica hipnotizado e come cebola achando que é maçã. Você gosta disso? Ninguém gosta disso, né? Mas é assim que se comporta um doente mental, principalmente aqueles esquizofrênicos, os que têm síndrome do pânico. Do nada, de repente, do nada, o cara acha que vai morrer, acha que a casa vai desabar, acha que vai cair um avião na casa, acha que vai morrer todo mundo, ou tem medo que o pai vai morrer, que a mãe vai morrer. Aquele que é esquizofrênico, de repente ele quer bater em todo mundo. Por quê? Porque ele está ali brigando na sua mente com alguém que é um inimigo verdadeiro, da quarta dimensão, que você não está vendo, mas ele está vendo. É presente para ele, é físico, ele toca, ele pega, ele briga. Mas você não está vendo, então você acha que ele é louco, ele fica mais irritado ainda, porque você julga que ele não está vendo nada e ele está inventando coisas. E assim, da mesma forma, é o cara com a depressão, que sente vontade de chorar, sente uma ostra, quer se esconder do mundo, quer fugir da vida. E todas essas pessoas, nos seus extremos, quando não são ajudadas, todas elas passam pela cabeça delas, se não fazem a tentativa, passa pela cabeça de todas se livrar da vida, ou seja, tentar o suicídio. Porque todos querem, eles não querem viver aquela situação, ninguém quer viver essa situação, todo mundo quer fugir dessa situação. Mas fugir como? Se você não compreende, ninguém que está ao seu redor compreende e pode ajudar, e por mais que tenta ajudar, não vai conseguir entender o que você passa, que é o doente mental. Então, amigos, se você tem um caso desse na família, para. Não critica, não julga. E ofereça a única ferramenta que você pode ter na sua mão, à sua disposição, sem entender de nada e que pode ajudá-lo. Essa ferramenta se chama amor. Acolhimento. Imagina você que se você estivesse numa situação desesperadora, situação qualquer hipotética, você está perdido num lugar que ninguém te conhece, te roubaram, você está sem lenço, sem documento, você está sem nada, com fome, passando frio, passando sede, e as pessoas que passam pela rua ainda ficam te criticando porque você está ali quase nu,
pedindo, pelo amor de Deus, uma esmola para comer um sanduíche. Imagina se alguém, qualquer pessoa desconhecida, te oferece os 2 braços e te acolhe. É assim que o seu parente maluco se sente. Ele precisa de acolhimento, de compreensão, porque ele está vivendo uma situação que ninguém compreende. Você pode ter 2 pessoas com depressão na mesma família. Uma não compreende a outra, porque cada um sente do seu jeito, da sua forma, e por essa razão é muito difícil identificar. E por essa razão o sistema de psiquiatria, o médico psiquiatra, está numa saia justa, porque ele não tem como ajudar. A única coisa que ele pode fazer é dar medicação. Medicação, ele vai controlar a vida toda, vai ficar viciado, dependente químico daquela medicação. E o pior é que não tem jeito. Porque a medicação controla, o corpo físico absorve aquela química, se acostuma, isso aí você precisa de dosagem cada vez maior, e cada vez mais as indústrias farmacêuticas estão fazendo remédios cada vez mais potentes, mais fortes, e não tem solução. Então, aquele que é o doente mental, quando ele tem seus pequenos estágios, os pequenos fragmentos de vida que tem um pouco de consciência, ele se sente um refém, condenado ao resto da vida a viver dessa situação porque não tem solução. Então, o que você pode fazer para minimizar a situação do seu familiar, acolha. Acolha. Simplesmente não julgue. Acolha. Só o acolhimento já vai mudar muito a vida dele, pode ter certeza. Agora, para curar, procure um tratamento adequado. Nós fazemos na terapia quantiônica absolutamente, com certeza, mais do que certa, que se cura esses processos todos. Basta você nos procurar. A gente só consulta, porque cada caso é um caso. Cada caso tem que ser avaliado para definir o melhor tratamento para cada caso. Então, se você tem alguém assim, ou tem algum amigo que tem na família, passa essa informação para ele. Você vai ver que a vida desse doente mental muda a partir do primeiro abraço. Deu para entender? Se você gosta desse tema, dá um like aí. Convida seus amigos para assistir também. Vamos aprender junto.